Agora são 7h30 e a gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Bom dia quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, vamos falar aqui sobre o desmonte, né, que continua na área do meio ambiente no Brasil. Agora, por falta de verba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desmobilizou a equipe de pesquisadores que monitora o Cerrado. A gente vai falar sobre esse assunto com a Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidenta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Olá, Sueli, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Marilu. Estou a posto aqui para responder as demandas de vocês. Muito bem. Celi, olha, sem essa equipe de pesquisadores, a partir de abril, o país vai ficar sem os dados de desmatamento no Cerrado. Quais são os impactos da ausência desse tipo de monitoramento? Olha, o monitoramento do Cerrado, da Amazônia, de todos os biomas, ele é fundamental para você ajudar a fiscalização ambiental, mas também para planejar as políticas públicas nessa área. Não é só o INPE que usa, não é só o governo, o IBAMA, todo mundo no Brasil usa os dados do INPE, né? E o projeto do Cerrado, que vem fornecendo dados desde 2017 e acabou agora em dezembro, eles estão estendendo um pouco o restinho de dinheiro até abril. Esse projeto é fundamental porque o Cerrado é onde está o forte do nosso agronegócio e é onde nós temos que monitorar a degradação, Marilu. Agora, Sueli, esse projeto, como você falou, enfim, serve para muita gente, né? Para esse monitoramento, vai servir aí para a agricultura, para a questão hídrica, enfim, esse é um projeto fundamental que não pode de jeito nenhum acabar. Quais são as dificuldades agora, né? A gente sabe que o recurso, enfim, acabou, não é? Segundo os pesquisadores, seria importante que o governo já colocasse essa verba para essa equipe, enfim, e qual que é a expectativa diante do governo Bolsonaro? Bom, Marilu, esse projeto, os recursos, eles vêm do Banco Mundial, uma fonte de financiamento que chama Forest Investment Program. Realmente isso acabou em dezembro, eles estão usando um resto do dinheiro, mas o que o governo tem que fazer é botar recursos orçamentários para custear o INPE. Esse projeto do Cerrado, ele custa, em relação à parte do INPE, ele custa anualmente 2,5 milhões. Isso é nada para o governo federal, nada. O INPE é uma organização muito barata para o governo, mesmo o monitoramento da Amazônia é barato. E o governo, ele fala que não tem 2,5 milhões e tem 840 milhões para dar de subsídios à geração térmica por carvão mineral. Acabou de decidir isso anteontem. Quer dizer, não é uma questão de falta de dinheiro, Marilu, é uma questão de falta de prioridade de apoiar o INPE. Exato. Agora, o balanço mais recente, né, divulgado pelo INPE, né, divulgado em dezembro, revela que o desmatamento no Cerrado aumentou 7,9% entre agosto de 2020 e julho de 2021, alcançando aí a marca de 8.531 quilômetros quadrados. E para o pessoal ter essa dimensão do que seja isso, é exatamente 5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Quer dizer, um dado extremamente alarmante e que sem esse monitoramento, a gente vai ficar sem saber o que está acontecendo no Cerrado em relação a esse desmatamento que está perdendo bastante para a questão de agricultura, não é isso? Isso, e esse número de 8.531 quilômetros quadrados, ele é o pior número desde 2016, é um número alto, principalmente na chamada região do Matopiba, que é a nossa grande fronteira de nova exploração da terra para agropecuária, né? Com extensões de soja gigantes. O maior desmatamento foi no estado do Maranhão, depois Tocantins, depois da Bahia, quer dizer, os 3 maiores desmatamentos, considerando os estados, estão no Matopiba.
Isso dá sinais claros, Marilu, a gente precisa controlar a expansão da agropecuária. Nossa agropecuária ela não aprendeu a viver sem ser explorando novas áreas e degradando, né? Você tem que aprender a usar a terra sem que você degrade, que você não precise dessa expansão toda, né? Esses números realmente são muito simbólicos, muito importantes, e é fundamental que os brasileiros exijam a continuidade desse monitoramento, que os brasileiros exijam o respeito ao trabalho do INPE, que é uma instituição assim, conhecida no mundo inteiro e respeitada no mundo inteiro, mas não é respeitada pelo governo Bolsonaro, né? Exato. Falando em governo Bolsonaro, a gente percebe que desde que ele assumiu, existe aí praticamente um incentivo para a ocupação dessas terras, enfim, essas terras tão preciosas, né, para o meio ambiente aqui no Brasil. Você sentiu isso? Os especialistas sentem isso, que esse governo realmente está sendo nefasto para o meio ambiente, está destruindo aí. Vamos falar do Cerrado especificamente. Bom, o Cerrado, nós atingimos, isso lógico que a ocupação do Cerrado tem um histórico que vem de vários anos, mas o descontrole no governo Bolsonaro do Cerrado, no desmatamento do Cerrado e dos outros biomas está aumentando em geral, né? O governo Bolsonaro, ele dá muito pouca atenção à questão do controle do desmatamento, e na área que tem interesse para o agronegócio, menos ainda, ele nem fala, né? O máximo que nós encontramos é referências do governo ao desmatamento na Amazônia, mas nos demais biomas o governo é omisso, o governo federal não está fazendo seu papel de ente central da política nacional do meio ambiente. Simplesmente remete, a culpa passa a ser dos estados, eu não tenho nada a ver com isso, né? Isso não é verdade, né? A política nacional do meio ambiente ela é sistêmica, ela pega todos os níveis da federação legalmente, isso é uma obrigação legal. Exato. Você que foi presidenta do IBAMA, Sueli, quando você vê essa não fiscalização, né, esse desmonte também, essa parte de fiscalização também foi destruída, não é? Então, eu queria que você comentasse um pouco da tua experiência, né, como presidenta do IBAMA, o que você está vendo, o que está acontecendo hoje, né, exatamente, porque a pessoa que esteve lá dentro, presidiu o IBAMA, você deve ter, assim, uma noção muito maior do que qualquer um de nós, né, que estamos aqui fora, e eu queria que você comentasse um pouco, fizesse essa comparação, né, por exemplo, na sua época e agora. Bom, Marilu, política ambiental nunca teve muitos recursos em governo nenhum, mas agora no governo Bolsonaro, mesmo eles prevendo no orçamento, por exemplo, eles tinham reduzido bastante o orçamento para meio ambiente. Ano passado, em maio, fizeram uma suplementação até importante para fiscalização, mas não adiantou nada, porque eles não executam. Eles não têm vontade de fazer a política pública, o projeto é de destruição, o projeto não é de fiscalizar, o projeto não é de proteger. Então, por pressão internacional, em maio do ano passado, dobraram os recursos da fiscalização e ficou praticamente o mesmo tipo de execução que tinha no ano anterior. Então, é uma questão de diretriz, na verdade, que vem desde a presidência da República, que não está interessada em fazer política ambiental. Quem fiscaliza meio ambiente, quem dá licença ambiental, incomoda certos setores, parte do setor produtivo, né? E a pressão política sempre foi muito grande, mas esses órgãos tinham respaldo governamental nos diferentes governos para fazer seu papel, né? Hoje em dia não, hoje em dia os órgãos ambientais estão deslegitimados, e eu acho que na verdade esse é o pior problema no governo Bolsonaro, porque o próprio presidente e outras autoridades ligadas diretamente a ele, inclusive ministros do meio ambiente, não apenas o ex-ministro Salles, dão muito pouca atenção, principalmente para a parte de comando e controle, que é a essência da política ambiental em todo lugar. Você tem, os instrumentos econômicos são importantes, mas você faz política ambiental sem comando e controle. Isso é necessário, é obrigatório, é da essência dessa área de políticas públicas. E esse governo vê a política ambiental como entrave. Entrave, o que a gente faz, Marilu? A gente tira da nossa frente, né? É isso que o governo faz. Tira a política ambiental da frente dele.
Exato, você falou do Ricardo Salles, a gente lembra, né? A boiada realmente continua passando, e ao contrário, né? O Ricardo Salles, ele teve envolvido, não é isso, Sueli, em relação à questão de madeireiras, né? Ele está sendo investigado, né? Ele está sendo investigado, ele e outras pessoas, sobre a questão da liberação nas regras de exportação da madeira, né? Inclusive no Supremo. Tem ações no primeiro grau da Justiça Federal, mas isso está sendo investigado pela Polícia Federal, com relação direta e decisões pelo Supremo Tribunal. Realmente houve uma flexibilização nesse ponto, nas regras de exportação da madeira, denunciada pelos próprios, foi Estados Unidos, um órgão ambiental nos Estados Unidos, que verificou madeira sem base documental vinda do Brasil. Isso começou lá fora, na verdade, e esse pessoal avisou o IBAMA de que tinha encontrado madeira sem a autorização de exportação. Isso foi realmente, nós temos que esperar o final da investigação, né? Mas tem problemas sérios envolvendo, sim, pelo menos em tese, né? A questão da gestão do ministro Salles. Vamos ver o que a Justiça vai dizer no final. Exato. Sueli, você, que foi presidenta do IBAMA, deve ter colegas ainda trabalhando, não é? Enfim, da parte de profissionais técnicos. O que eles comentam, né? Quer dizer, a frustração deve ser enorme, né? Para as pessoas que estão ali e que não conseguem fazer o trabalho que deve ser feito, né? O que você tem ouvido deles? Olha, desde o começo do governo Bolsonaro, Marilu, na verdade, as pessoas estão desmotivadas para qualquer tipo de trabalho. Elas trabalham, a fiscalização é feita, as licenças ambientais estão sendo emitidas, mas as pessoas estão trabalhando sem qualquer apoio do governo, e acho que a palavra deslegitimação é o que ocorre mais. Eles trocaram todas as diretorias, coordenações, em regra, colocaram pessoas de fora que não entendem do funcionamento nem do IBAMA, nem do Instituto Chico Mendes. Então, colocaram uns ETs, Marilu, que, assim, na verdade, mesmo que estivessem tentando fazer algo, não iam conseguir, porque desconhecem os órgãos ambientais federais. Então, tem uma mistura de projeto de destruição da política ambiental, que vem lá desde do presidente da República, com uma incompetência gerencial que vem do fato de colocarem pessoas que não conhecem a realidade das autarquias. Eu não estou falando nem nas presidências, porque geralmente é uma indicação mais política, né? Mas nem todos os presidentes dessa IBAMA e CMBio eram pessoas ligadas ao órgão. Eu mesma vim da Câmara dos Deputados quando eu assumi. Eu tenho 29 anos, eu aposentei pela Câmara dos Deputados, eu trabalhei a vida inteira redigindo legislação ambiental. Então, eu não estou falando de presidência, eu estou falando do dia a dia dos órgãos, da coordenação de todas as funções. Qualquer gratificação hoje está em mãos de pessoas estranhas às autarquias. Isso é péssimo para o funcionamento. As licitações não saem, as operações têm dificuldade de serem planejadas. Eles realmente, na verdade, isso faz parte do projeto de destruição, né? Colocar gestores que, mesmo que tenham outras experiências, não têm experiência em órgãos ambientais federais. Isso ajuda o projeto de destruição que vem mais de cima como orientação desse governo. Certo. Agora, Sueli, vamos falar da importância do cerrado, né? Você já deu uma pincelada aí. Agora, a gente sabe que ali, né, existem 8 nascentes das 12 bacias importantes, né, para o consumo de água, geração de energia do país. É um bioma fundamental aqui para o Brasil, né? E o que acontece ali vai repercutir no Brasil, né, no resto dos outros biomas, inclusive, né? Eu tenho uma paixão especial pelo Cerrado, moro em Brasília há muitos anos, né? Então estou no meio aqui do Cerrado. Cerrado é a caixa d'água do país, né? Ele responde pelo equilíbrio hídrico. Então 90%, por exemplo, da bacia do São Francisco tem nascentes
na área de Cerrado, cerca de quase 50% da bacia do Paraná. Tem aquíferos importantes que dependem, a sua origem está no Cerrado, como o aquífero Guarani ou o aquífero Urucuia. Então, nessa parte de águas, o Cerrado é central para o país como um todo. E isso vai, quer dizer, problemas de degradação ambiental no Cerrado impactam o abastecimento humano e impactam a geração de energia elétrica. O governo tem que ficar atento, porque, na verdade, reduzindo água, você vai ter dificuldades de mover as hidrelétricas. Nós já estamos sofrendo esse problema, estamos com problema na manutenção do percentual que a gente atribui para a geração hidrelétrica, né? A gente já tem, 2021, a gente tem um problema grave na bacia do Paraná, né? Com muitas hidrelétricas, né? É também importante falar, Marilu, da questão da biodiversidade, e aí não é só o Brasil. O Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo, o Cerrado brasileiro. Então, o Cerrado tem uma quantidade de espécies endêmicas que no Brasil, que nenhuma outra savana no mundo tem. O que a gente está perdendo de recursos? Né? O Brasil ele investe muito pouco em pesquisa de biodiversidade, seu potencial para a economia, né? E o Cerrado está aí com uma biodiversidade maluca, de grande e com muito pouca atenção, né? As pessoas olham o Cerrado como para plantar soja e para criar gado, né? E tem muito mais coisa para fazer a partir da biodiversidade do Cerrado. Então, a degradação no Cerrado, ela causa a emissão de dióxido de carbono, ela leva a perda de uma biodiversidade que a gente nem estudou direito, né? Só 8% do Cerrado é protegido como unidade de conservação, isso por pressão do agronegócio, né? A gente não consegue nem criar áreas protegidas no Cerrado. Isso é fundamental para a pesquisa dessa biodiversidade. E o que todo mundo sente na pele, que eu acho que isso está mais claro para os brasileiros, é a questão hídrica. Né? Como o Cerrado é o berço das águas, né? Várias bacias importantes do país, as maiores tem nascentes no Cerrado, aí as pessoas acho que estão começando a perceber que tem algo errado. E isso tudo é ruim para o próprio agronegócio, Marilu, porque, na verdade, sem água, sem biodiversidade, quem primeiro vai sofrer e já está sofrendo é o próprio agronegócio. É um tiro no pé, um grande tiro no pé, esse tipo de expansão da fronteira agrícola, sem os cuidados necessários do ponto de vista da proteção ambiental. Exato. E no ano que passou teve mais focos de incêndio no Cerrado do que na Amazônia, né, Sueli? E é um descuido geral, né, para fazer os agricultores usam a questão do fogo para limpar terreno, né? Mas fazem isso sem qualquer cuidado. E isso gera incêndios que ficam descontrolados. Você tem, na Amazônia, você já tem atenção menor do que deveria em termos de número de brigadistas, né? Atuação coordenada dos órgãos federais, estaduais, mas no Cerrado mais ainda. Né? Porque aí o governo federal atua menos. Historicamente, a atenção maior do governo federal é com a Amazônia. Isso tem justificativa, mas isso não pode explicar a omissão em relação aos demais biomas. Né? Você não pode ignorar. Então, a Amazônia, sim, é importantíssima para o mundo todo. Né? Mas o governo federal ele já nem dá a atenção que devia na Amazônia. No Cerrado, aí ele não chega nem perto, às vezes, né? Enquanto isso, Bolsonaro prorroga, né, até 2040 a contratação de energia produzida por térmicas de carvão em Santa Catarina, que você mencionou logo no início, né? Só para um comentário rápido aqui, você chegou a mencionar no início. Minha primeira frase quando eu vi é uma lei, né? Isso não é só do Bolsonaro, o Congresso tem sua culpa nisso, né? Parlamentares de Santa Catarina se empenharam para isso. O carvão mineral, na verdade, ele é muito pouco relevante na nossa matriz e ele causa degradação ambiental, poluição ambiental que não pode ser aceita. Na verdade, se nós temos mais de 840 milhões por ano para subsidiar, para garantir a compra de energia gerada por carvão mineral,
provavelmente para o país, Marilu, era mais fácil pegar esse dinheiro e dar para os 5 mil empregados do complexo termoelétrico grande que existe em Santa Catarina, que é o Jorge Lacerda. Mas, pelo que eu li nos jornais, eles geram cerca de 5 mil empregos diretos, eu não sei quantos indiretos, mas para o país seria melhor pegar esse dinheiro e pagar para essas pessoas, por um tempo, ficarem sem fazer nada, porque o correto mesmo é eliminar a geração de energia por carvão mineral no país, essa é a minha posição, estabelecer um cronograma muito rápido para isso ocorrer. O Brasil não precisa do carvão mineral e não se justifica, porque ele tem opções, provavelmente está entre os países do mundo com maior opção, com maior leque de opções em termos de geração, porque nós temos parques eólicos com potencial gigante, nós temos um potencial para energia solar que poucos têm, né? E as hidrelétricas, com todos os seus problemas, elas estão funcionando, então a gente tem uma série de... Você pode gerar a partir de biomassa, então tem uma série de opções que o país usa, né? E não se justifica manter a questão do carvão mineral. E, na verdade, o percentual da geração por carvão mineral é muito baixo, eu não sei o número exato, mas é menos de 5% da nossa matriz. Bom, então com isso, Celi, com esse alerta que você acabou de dar, a gente encerra aqui a entrevista. Muitíssimo obrigada. Com tudo isso, é difícil até dizer feliz 2022, né? Tanta tristeza, né, no meio ambiente, em todos os setores. Mas está num ano que a gente tem que debater tudo isso para exigir dos candidatos que vêm por aí que tomem posições nesse sentido. E eu acredito que esse pessoal vai passar. E quem vai entrar, acho que não há como ser pior para o meio ambiente do que o governo Bolsonaro, a esperança é de melhora, e a gente tem que se organizar para ter propostas concretas, não só atacar o governo Bolsonaro, mas ter propostas concretas do que a gente quer do próximo governo em termos de política ambiental. Exatamente, Celi, é isso mesmo, a gente precisa ter realmente aí a consciência, né, de que esse ano é um ano que pode ser da virada, né, a gente pode ter essa esperança, né, que a gente pode mudar, a gente tem aí o poder do voto e o próximo presidente vai ter realmente muita coisa para fazer, porque realmente o estrago é gigantesco nesse país. Celi, muito obrigada. A gente vai colar os caquinhos, Marilu. Vamos colar os caquinhos. É isso mesmo, Celi. Muito obrigada, querida. Um feliz 2022. Um beijo para você. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidenta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.